Livro Línguas depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. Salvação e revestimento. Duas experiências distintas. Quando eu ainda era um jovem pregador denominacional, comecei a ver na palavra que, embora eu fosse salvo e conhecesse o Espírito Santo através da sua obra no novo nascimento, eu sabia que ainda não havia experimentado aquilo que os pentecostais chamavam de receber o Espírito Santo. Conforme eu estudava o Novo Testamento, o Espírito de Deus me ajudava a entender as passagens sobre este assunto. Através da palavra, eu me convenci de que, se eu havia recebido o mesmo Espírito Santo que os pentecostais haviam recebido, eu teria que ter a mesma evidência inicial, o mesmo sinal sobrenatural que eles tinham, a evidência de falar em línguas. Eu não ficaria satisfeito com menos que isso. Eu já era salvo há 4 anos e havia sido curado e restaurado do meu leito de enfermidade, onde eu havia estado por 3 anos. Eu sabia que tinha uma unção do Espírito para pregar. Eu também sabia que quem havia curado as pessoas pelas quais eu orava tinha sido o Espírito Santo. Mas finalmente comecei a ver muito claramente que eu precisava receber o Espírito Santo em uma experiência diferente da salvação. Muitos, porém, não entendem esta verdade. Na verdade, a maior parte da igreja no mundo não consegue ver a distinção entre a obra do Espírito Santo no novo nascimento e o revestimento do Espírito. Contudo, a palavra define em toda sua extensão que estas são duas experiências distintas entre si. As palavras de Jesus a respeito do Espírito Santo em João 14 referem-se à experiência do novo nascimento. João 14:17. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Depois, em Atos 1:5 e 8, Jesus fala a respeito do Espírito Santo mais uma vez, mas suas palavras claramente apontam para uma experiência diferente. Atos 1:5 e 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, lendo estas duas passagens, você consegue ver que Jesus está se referindo a duas experiências diferentes. O Espírito Santo habitando em você e o Espírito Santo vindo sobre você com poder. Abre aspas. Eu já tenho tudo do Espírito Santo que posso ter. Fecha aspas. A igreja denominacional a qual eu pertencia como um jovem pregador me ensinou que, se você é nascido de novo, você tem tudo do Espírito Santo que há para ter. E não há mais nada além disso. Não há nenhuma outra experiência para você além do novo nascimento. Mas, embora este ensinamento seja parcialmente verdadeiro, ele é na sua maioria falso. A primeira parte é verdade porque é o Espírito Santo que traz vida eterna ao nosso espírito. É o Espírito Santo que, através da palavra, faz do espírito humano uma nova criatura em Cristo Jesus. O problema é que as pessoas estão mais erradas do que certas quando dizem: eu sou cristão, logo já recebi tudo do Espírito Santo que eu tinha que receber. Uma verdade parcial como esta pode causar mais danos do que uma mentira. Veja bem, o Espírito Santo está presente no novo nascimento para testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. Romanos 8, 14 e 16. A Bíblia se refere à experiência do novo nascimento como receber Cristo. João 1,12, receber vida eterna, 1 João 5,11, ou receber remissão de pecados, Atos 26,18. Por outro lado, quando você lê o livro de Atos, você percebe que diz: pessoas recebem o Espírito Santo, são cheias com o Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo, ou recebem o dom do Espírito Santo. Todos estes 4 termos são usados em Atos dos Apóstolos em relação à mesma experiência. Todos estes 4 termos são usados em Atos dos Apóstolos em relação à mesma experiência. E todas as vezes essas experiências acontecem depois do novo nascimento. O testemunho de Jesus e o apóstolo Pedro. Vamos dar uma olhada em Atos 8. Eu creio que esta passagem tenha me ajudado mais do que qualquer outra a ver essa verdade. Que salvação e batismo no Espírito Santo são duas experiências distintas entre si. Atos 8, do 12 ao 17. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Como eu disse anteriormente, em minha igreja denominacional, onde eu comecei como um jovem pregador, nós fomos ensinados que se uma pessoa é salva, ela tem tudo do Espírito Santo que é possível ter. Por exemplo, um proeminente pastor em nossa denominação disse: quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. Se você recebe Cristo como seu Salvador e o confessa como Senhor, você tem o Espírito Santo. E isto é tudo o que é possível ter e ponto final. Bem, a primeira parte do que este pastor falou era uma declaração verdadeira. Quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. João 3, do 3 ao 8. Mas o restante do que ele falou estava errado. Quando você é salvo, você não recebe tudo o que o Espírito Santo tem para lhe dar. É aí onde as pessoas entram em problemas. Muitas vezes, quando as pessoas expressam a sua opinião, elas estão apenas demonstrando o estado atual do seu crescimento espiritual. É por isso que é tão importante entendermos que o que o homem diz não é uma última palavra. Pessoas podem ser maravilhosas e podem até ser ótimos cristãos e ainda assim estarem erradas em algum assunto. A palavra de Deus é sempre a maior autoridade e quem sempre dá a última palavra. Eu aprendi esta lição bem cedo em minha caminhada cristã, mas eu fiquei preso por um tempo naquilo que este pastor e outros líderes da minha denominação ensinaram a respeito do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Então, finalmente eu decidi ir à palavra e deixar Deus me ensinar e me corrigir a respeito disso. Foi quando eu li Atos 8, do 12 ao 17, e percebi que o ensinamento daquele pastor não estava em linha com a Bíblia. Aqueles samaritanos foram salvos quando Filipe pregou Cristo para eles, mas os apóstolos Pedro e João certamente não acharam que aqueles novos convertidos haviam recebido do Espírito Santo tudo o que eles poderiam ter. Eu pensei comigo mesmo, ou o Novo Testamento está errado, ou aquele pastor está errado. Não há como os dois estarem certos. Então eu li este capítulo de Atos mais uma vez. Filipe foi para a cidade de Samaria e pregou Cristo para as pessoas. Elas deram crédito à pregação a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e foram batizadas, tanto homens quanto mulheres. Naquele instante eu percebi que nenhum ministro em toda a nossa denominação diria que estas pessoas não foram salvas. Fazê-lo seria chamar o Senhor Jesus Cristo, a maior autoridade de todas, de mentiroso. Afinal, Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Os samaritanos creram em Jesus e foram batizados. Então, eles foram salvos? De acordo com o Senhor Jesus, eles foram. Isso aconteceu antes que Pedro e João viessem orar por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, eu resolvi perguntar ao apóstolo Pedro: Pedro, aqueles samaritanos foram salvos? Eles nasceram de novo antes de você ter ido com João até lá, para impor as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo? Que testemunho melhor eu poderia ter do que o de Pedro, já que foi ele que foi enviado a Samaria pelos outros apóstolos? Então Pedro me escreveu uma carta em resposta à minha pergunta, e ele escreveu para você também. Os samaritanos foram salvos antes que Pedro e João impusessem as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo? Pedro nos responde em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Compare as palavras de Pedro com a que lemos em Atos 8,14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Em João capítulo 1, Jesus é chamado de o Verbo da vida. João capítulo 1, versículo 1, 12 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os samaritanos receberam a palavra de Deus, o que significa que eles receberam Jesus, a palavra viva. Então, de acordo com Pedro, o povo de Samaria nasceu de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. De acordo então com Jesus e com o apóstolo Pedro, os samaritanos foram salvos antes mesmo de Pedro e João serem enviados a Samaria. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, eles oraram pelos samaritanos, não para que esses fossem salvos ou nascessem de novo, mas para que eles fossem cheios com o Espírito Santo. O testemunho da igreja primitiva. Se você voltar a ler todo o contexto de Atos 8, irá perceber que, até o momento em que Pedro e João foram enviados a Samaria, o Espírito Santo nem mesmo foi mencionado neste capítulo. Cristo é mencionado, o batismo nas águas é mencionado, crer é mencionado, curas são mencionadas, grande alegria na cidade é mencionada, mas o nome do Espírito Santo não aparece. Mas mesmo não sendo mencionado, nós ainda podemos ver sua obra neste capítulo. Atos 8,5 nos mostra que Filipe desceu a Samaria e pregou Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo estava presente na pregação de Filipe, pelo que lemos em Atos 6, do 3 ao 5. Vemos nesta passagem que Filipe era um dos 7 homens escolhidos para atender às necessidades dos santos. Estes 7 homens eram de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. Mais tarde, quando Filipe foi chamado para ser um evangelista, nós também vimos a obra do Espírito Santo quando ele foi ungido para pregar Cristo em Samaria. Atos capítulo 8, do 4 ao 13. Foi o Espírito Santo quem, através da palavra, convenceu os samaritanos e os trouxe a Cristo. Foi o Espírito Santo quem, através da palavra, recriou o espírito deles e depositou vida eterna em seu interior. Foi o Espírito Santo quem testificou com o espírito deles que agora eles eram filhos de Deus. Foi o Espírito Santo quem operou no ministério de Filipe com seus dons, curando, operando milagres e expulsando demônios. Então, ainda que ele não tenha sido mencionado nestes versículos, ele foi o agente na experiência do novo nascimento dos samaritanos. Agora vamos dar uma olhada em Atos 8, 14 e 15, onde o Espírito Santo é mencionado. Atos 8, 14 e 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João oraram pelos samaritanos para que eles fossem salvos? Não. Eles oraram para que eles aceitassem Cristo? Não. Pedro e João oraram para que eles nascessem de novo? Não. Eles oraram pelos samaritanos a fim de que recebessem vida eterna? Não. Os samaritanos já eram cristãos e ainda assim Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. É evidente que tanto os apóstolos quanto a igreja primitiva entendiam que ser cheio do Espírito Santo é outra experiência à parte do novo nascimento.